Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fluminense com boas notícias no vídeo de hoje. Zubeldia tem, senhoras e senhores, 4 reforços para esse jogo contra o Vasco. E não só isso, Zubeldia finalmente enxergou aquilo que a gente tanto falava, aquilo que a gente tanto pedia, e só por isso eu já estou muito animado para ver o clássico de amanhã. Fluminense inicia sua caminhada na semifinal, vai enfrentar o Vasco, são 2 jogos, primeiro jogo no Newton Santos, depois no Maracanã. Conto tudo e vou trazer tudo pra vocês, que meu amigo me animou demais. Ixi, você tá louco. Só não esquece de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clica no gostei. Vamos lá, senhoras e senhores. Tô muito animado pro dia de hoje. Hoje a gente teve estreia do Fluminense na base, né? A gente teve ali um empate. O jogo chegou a ser paralisado por chuva, né? E o William Lopes e o Wesley Nathan marcaram. Acabou o Fluminense ficando no empate no final, apesar de ter conseguido uma virada, não foi isso? E tal. Só que, pô, tu vai falando, Thiagão, tu acompanhando Sub-20? Não, galera, é sempre bom a gente dar uma olhada nos nossos meninos, né? Inclusive, pra mim, o astro hoje em dia, né? Que é o Wesley Nathan, um bom jogador. Mas eu vou ser honesto pra vocês. O Fluminense enfrentou o Fortaleza. Só que o que chamou muita atenção pra mim foi isso aqui, ó. Dá uma olhada. Só que se o Rouco deixar entrar lá, vai dar merda, que vai cruzar. Olha quem tá instruindo o jogador do Fortaleza. Quer atrair pra cá, tá no pé aqui, entendeu? Quem tá aqui? Pronto, então é só você fazer o seguinte. E quem tá atrás? Quem tá? Não salta. Tem Manaus e Deixa Beni o da ainda. frente do Beni. O conceito é o da frente e joga. Ele só cresce um pouco, não toma aqui. O conceito é só esse. Vocês estão reparando quem é, né? Mas nós vamos crescendo, cresce. Só não pode estar por aqui. E se crescer o cara tocou, segura um, dois. Tá? Galera, se tu não entendeu o que tá acontecendo aqui, é o nosso querido Fred. Dom Fredon. Ídolo da história do Fluminense. Eu, particularmente, um dos meus grandes ídolos. Eu, particularmente, sou muito fã. Eu gosto muito. Rapaz, eu não consigo explicar. Um homem hétero como eu amar tanto um outro homem que não é meu pai, que não é meu avô, que não é meu tio, que não é... É o Fred, mano. Loucura, né? Gosto muito do Fred. Fred pra mim é um cara sensacional. E agora ele tá lá, né? Treinando no Sub-20 do Fortaleza. Aí, eu vou botar um pouquinho de fogo aqui nessa parada aí. Ô, gente, por que o Fred não pôde começar a sua caminhada em Laranjeiras? Sendo que ele é um ídolo do clube. Aí tu vai falar, não, Thiago, porque não se pode misturar as coisas, né? O Fred como jogador, como o Fred treinador, não se pode misturar. Mas já não estava misturado? O Fred, quando se aposentou, ele era um dos diretores do Fluminense. Saiu de forma abrupta, né? Alegando coisas ali pessoais, e depois ele vai voltar pro Fortaleza. Estranho, né? Até porque não sei se os treinadores hoje que treinam o Fluminense no Sub-20 são treinadores incontestáveis, né? Assim, pela torcida. Eu não vejo. Pelo contrário, a galera que acompanha muito sempre tem grandes críticas em relação aos treinadores do Fluminense na base, né? Então, assim, eu só tô jogando essa aqui pra vocês, mas particularmente só queria trazer que hoje a gente teve o Fred, né, ali dirigindo o Fortaleza, e é um cara que particularmente gosto muito. É sempre bom ver o Fred. Fred que foi um cara e é um cara muito responsável ali, muito pelo... Cara, eu vejo eu vejo tricolores pequenos que eu pergunto pro cara assim, pro menino, qual é o seu maior ídolo? Aí o Fred. Cara, tem jovens, né, que dizem que o Fred é o maior ídolo. Então, assim, isso é incrível, cara. O Fred realmente marcou a nossa história. Torço aí pelo sucesso do Fred, né. Claramente é um cara que eu particularmente gosto muito. Mas vamos lá, gente. O que eu quero trazer pra você é que o Fluminense, então, tá basicamente escalado, tá, pro jogo de amanhã. E o Fluminense vai com força máxima. Primeira coisa que eu quero discutir é isso. O Fluminense, de fato, vai com o que tem de melhor, de mais importante, de mais forte para enfrentar o Vasco. E, meu amigo, olha o time que o Zubeldia vai mandar a campo. Tem algumas coisas ainda que eu não consigo entender? Tem. Claro que tem. Mas, vamos dar uma olhada.
Escalação, então, vai ser Fábio no gol. Aqui é incontestável, né? Fábio é o grande goleiro. Nossa, é um absurdo. Samuel Xavier. Eu sei que a galera tá falando, pô, o Guga tá jogando muito. O Guga tá arrebentando. E ó, tá mesmo. O Guga tá jogando muito. Mas eu ainda acho que o Guga não está fazendo o suficiente para tirar a vaga de Samuel Xavier. Tá? Mas concordo. O Guga tá arrebentando. O Guga... E outra, se o Guga continuar assim, pode acontecer dele pegar essa vaga do Samuel Xavier. Mas hoje, eu ainda acho que o Samuel Xavier é outro nível no terço final, né? A gente tem Freitas e Gemes, né? Que é a dupla de zaga hoje titular do Fluminense. Já comento sobre isso aqui no finalzinho. A gente tem René, né? René aí também que vem fazendo um bom ano. Aí vem, meu amigo, pra mim, finalmente a justiça sendo feita no Fluminense. Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Galera, esse meio de campo aí, eu já tô agoniado quantos meses eu defendo esse meio de campo. Quem acompanhou o canal do Flu há muito tempo sabe o quanto que eu tava desesperado para ver isso acontecer. Porque na minha visão, concepção, limitada, é claro, mas é um meio de campo mais incrível que a gente pode botar para jogar. É esse meio de campo aqui com Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Então, cara, parabéns o meu dia, parabéns. E outra pro Bernal também, né, que quase saiu, o Fluminense chegou a aceitar a proposta, né, mas não teve tempo hábil aí, não chegou a um acordo lá com o time do Uruguai, por isso que ficou ali o Bernal. Então, assim, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque eu acho que no meio do ano pode acontecer a saída dele, tá bom? Então, Bernal, que tá fazendo um ano maneiraço. Martinelli e Lúcio Acosta, que eu não preciso falar. Martinelli tá merecendo seleção. Lúcio Acosta é o Messi, né, do Fluminense, é o Messi de Laranjeiras. E é isso, então esse meio de campo, eu me arrisco a dizer que esse é um dos melhores meio de campos do país, meu amigo. Esse meio de campo é incrível, é muito bom mesmo. Aí, o ataque, que eu acho que é talvez o ponto mais fraco do Fluminense, por mais que a galera fala de Freitas aqui e tudo mais, e realmente todo jogo o Freitas entrega alguma coisa, espero que amanhã não aconteça. Mas, meu amigo, eu acho que o ataque do Fluminense é um dos ataques do G12 mais complicados, sim. Apesar de gostar do Serna, gosto do Canóbio, gosto do John Kennedy, eu gosto dos jogadores. Só que, tipo assim, comparando com os ataques dos outros times, eu acho que a gente fica um pouco atrás, cara. Né? Então, assim, eu acho que o que tá funcionando muito no Fluminense é o trabalho de Zubeldia e a sua organização. Sabe? Rende mais do que eu acho que era pra render. O trabalho do Zubeldia é incrível, gente. É um trabalho muito bom. Então, a gente tem aqui Canóbio, né, que meteu um golzinho aí no último jogo. Acho que pode ser o gol que vai, né, fazer ele dar a volta por cima, porque não vem fazendo um bom ano. Serna começou avassalador, depois que renovou o contrato, teve uma queda de rendimento e agora parece que normalizou. E John Kennedy, que vem fazendo um dos melhores inícios de trabalho dele, né? John Kennedy por si só vem jogando uma barbaridade. É claro que eu particularmente não acho que ele seja o jogador pra gente ficar, pô... É o John Kennedy, meu amigo, a gente já tem 9, tem que contratar ninguém. Não, eu acho que tem sim. E eu acho que falta pro Fluminense esse jogador absurdo no ataque. Esse jogador incontestável, um jogador que é absoluto. Falta, e nem Canóbio, nem Serna, nem John Kennedy são absolutos. Nenhum deles são, né? Nem o Cano hoje é absoluto. Se fosse o Cano de 2023, ele era. Ele era absoluto. Mas agora... eu realmente acho que a gente precisa de peças pro ataque, tá bom? Apesar de tô gostando muito de ver o Fluminense jogar, mas assim, né? Vamos conversar e falar a verdade. Sobre Freitas, pessoal, eu sinceramente, eu não sei mais o que falar. Eu não acho que Freitas tem que ser titular, tá? Eu não sou do time que acha que o Freitas é podre, que o Freitas... eu acho que o Freitas tem características boas. Eu acho que o Freitas... tem espaço para evolução. O problema é que não existe no Fluminense um tipo de justiça em relação ao Freitas, cara. O Freitas parece que ele tem uma licença absurda de errar. Ele erra erros grotescos e volta a ser titular como se nada tivesse acontecido. Isso, na minha opinião, que prejudica muito o Freitas. Porque se tu tem um jogador que comete erros graves, né, gravíssimos em alguns casos, e mesmo com esses erros, depois ele volta a ser titular, tu tá deixando um recado muito claro pra ele.
que ele pode fazer qualquer besteira do mundo, que ele é o titular. E, pô, pelo amor de Deus, nós estamos falando de Fluminense. Nós estamos falando de uma equipe que, cara, erros têm que ser punidos. Ah, Thiago, como assim? Ele errou contra o Bangu, né? Eu sei que ninguém tá falando porque ganhamos o jogo, mas foi um erro grotesco dele. Não só esse, vários outros erros. Todo jogo ele erra, né? E alguns eles conseguem fazer o gol adversário, às vezes não. Então, assim, por causa desses erros, eu testaria o Inácio. O Inácio e o James. E vou te falar, um banco pro Freitas seria maravilhoso. Um banco pro Freitas seria bom. Pra ele entender, opa, não posso dar mole não. Na próxima vez que eu tiver oportunidade, eu tenho que agarrar a oportunidade com a minha vida. Mas como ele erra e continua sendo escalado, o erro pra ele não tá nem aí. Essa é a verdade. Ele sabe que ele pode errar 1 milhão de vezes. E eu não consigo entender isso. Por que que o jogador tem licença para errar? Isso é uma loucura. Isso não faz sentido nenhum. Então, assim, talvez uma das minhas grandes críticas hoje ao Fluminense, de modo geral, até agora não buscou 9 de peso, um zagueiro e Freitas tem licença para poder errar. O restante, eu acho que o time tá bem. O time tá bem, tá jogando bem. Tá de certa forma, assim, mostrando um bom início de trabalho, né? Tô gostando do que eu tenho visto dentro do campo. O Zubeldia é um treinador muito bom, né? E ainda bem que a gente se rendeu à modinha, né? Ainda bem que a gente aderiu à moda, porque realmente Zubeldia é um bom treinador. Só que Freitas, eu acho que tá na hora do Freitas pelo menos ficar no banco, tá? Mas e outra? Freitas tem características boas, do qual eu falei, tem boas características e tudo mais, mas ele não me passa confiança. E é o que eu falo. Zagueiro, ele pode ser às vezes meio fraco tecnicamente, um jogador meio esquisito, mas se ele passar confiança, tá bom. Freitas não passa. Então não sei por que ele é titular desse jeito. Agora, falando sobre reforços, o Fluminense vai ter reforços, meu amigo. Agora o DM tá vazio, né? Segundo o Pedro Brandão, a gente tem Germancano à disposição do Zubeldia já para o próximo jogo, né? A gente tem Nonato disponível também para o próximo jogo, Guilherme Arana disponível e o nosso querido Hércules. Olha que beleza! Todo mundo disponível, todo mundo à disposição, né? É claro que Germancano não deve, né, jogar esse jogo, a de amanhã, né, domingo, né, então assim, dizem que não, né, o Arana, eu também não sei, né, tipo, ele teve uma torção, aí vai jogar no sintético, eu acho que é melhor dar uma segurada, mas vai destacar que não tem ninguém na DM e o Fluminense tem reforços, meu amigo, para enfrentar o Vasco. E lembrando que enfrentar o Vasco são 2 jogos, né, esse jogo de amanhã, no domingo, e no domingo que vem, no Maracanã. Então, assim, é um Fluminense reforçado, com peças de dentro de casa mesmo, mas estamos na angústia de esperar um reforço que venha, né, um reforço de peso, né. Já tô achando que vai ficar difícil esse reforço. Opinião, não informação, opinião. Sei que os caras estão trabalhando, sei que os caras estão tentando, mas eu tô começando a achar que vai faltar tempo pro Fluminense, né, conseguir esse nome aí que vai parar a torcida do Fluminense, parar o Rio de Janeiro, aeroporto e tudo mais. Fico na torcida, mas é isso, né? Se não contratar jogadores de nível muito alto, vai perder uma ótima oportunidade de montar um time para ser campeão. Essa é a verdade. Mas ó, se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho do tricolor, ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.